Olá pessoal, estamos com mais um programa Pense Digital e hoje com o tema Ciência Forense nas investigações de crime mobile. Hoje eu estou honrado em receber o promotor Marcos Davidovic, que é membro do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite já de antemão e estou à disposição aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, né, o convite foi nesse sentido para falar sobre forense, especialmente a parte mobile, né? Sim. Eu trazendo a minha experiência aqui do GAECO, principalmente, eu atuo também na ponta, né, em Itaocara, que é uma comarca menor no Rio de Janeiro, e sou do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado. E hoje em dia, né, o que a gente tem visto é que as investigações elas estão saindo daquele padrão que havia antigamente, da testemunha, que a testemunha era a prova principal, e indo para uma prova mais especializada, né? E aí, nesse ponto, a perícia forense, para a gente, tem se mostrado essencial. E aí, o perito forense bem formado, né, que saiba mexer direito nos sistemas, principalmente de móveis, né, equipamentos móveis, celulares em especial, é essencial para que a gente possa ter uma investigação bem concluída, vamos dizer assim, né? Hoje, a gente sabe que tudo está no celular das pessoas, né? E as pessoas também, aquelas pessoas que cometem crimes também sabem disso. Então, muitas vezes, né, especialmente pessoas que estão muito envolvidas com crime de tráfico, esses crimes mais pesados, não necessariamente colarinho branco, mas no tráfico, a gente repara que eles são ligados nisso, eles sabem que a gente precisa dessa informação e eles usam o celular sempre da melhor forma possível para eles, ou seja, eles não fazem ligações, porque eles sabem que a gente tem a possibilidade de interceptação telefônica, né? E eles usam muito aplicativos, principalmente o WhatsApp, porque não são, hoje, é um problema que a gente tem, que as mensagens do WhatsApp não são interceptáveis, né? Então, e o que eles fazem? Eles usam o WhatsApp e eles apagam a mensagem no fim do dia. Então, geralmente, quando você entra numa operação que você faz, você entra na casa da pessoa, pega às 6 horas da manhã o telefone, você não vê mensagem, você vê só mensagem bom dia, ou seja, acabou de receber mensagem, mas as anteriores você não consegue ver, pelo menos, no aparelho você não consegue ver. Mas a gente sabe que ali, aquele instrumento era utilizado para tráfego, para combinações, etc. No colarinho branco é um pouco melhor para a gente, porque as pessoas do colarinho branco, como existe um sentimento de impunidade muito maior, eles não se ligam nisso. Então, as conversas vão ficando. Então, geralmente, quando a gente faz busca e apreensão de aparelhos celulares, né, numa primeira etapa para conseguir essas provas, nesses crimes de colarinho branco, a gente geralmente consegue mais sucesso em obtenção de mensagens e de informações que são relevantes, provas relevantes para para apurar a materialidade do crime, né? Sim. Então, isso eu estou dando uma geral aqui para dizer que, assim, numa investigação hoje, para não ficar dependendo de testemunhas, a gente busca sempre o aparelho celular das pessoas. E aí, quando a gente pega aquele aparelho, né, a gente lacra e encaminha para a perícia forense, né? Nesse ponto, a gente tem que ter um perito muito bom. Por quê? Tem situações em que, na maioria das situações, inclusive, os envolvidos não dão senha, já de início de conversa. Então, eles não passam a senha dos celulares, né? E o que dificulta um pouco a nossa atuação, né? O bom perito, tá? Ele conhece os sistemas necessários para tentar quebrar aquela senha. A gente tem sistemas já, tem a Cellebrite, que é uma empresa israelense, que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem o programa deles, né? Ele adquiriu o programa deles, que é um programa interessante que faz a quebra de algumas senhas, mas não de todas. E muitas vezes, a depender do modelo do aparelho celular, o perito tem que atuar de uma forma mais inteligente, porque ele acaba não se limitando só a fazer a extração de dados, mas ele tem que saber como chegar àquela senha para fazer a extração. É muito importante esse trecho, né, que o senhor está falando. Eu gostei de um trecho, a gente lacra, isso é muito importante por causa da cadeia de custódia, é uma coisa que a gente sempre fala para qualquer perito, para qualquer pessoa que tenha alguma coisa no celular, independente da natureza do crime, né, desliga o celular,
dizem que o celular lacra, né, porque a prova pode ser invalidada, até por o intuito de querer ajudar ou de querer preservar a evidência, né, a materialidade, né, seja no celular, registro, seja um crime de conteúdo, a pessoa acaba invalidando, né. E é interessante falar também da expertise do perito, porque eu tenho visto, não essa em específica, que é excelente, mas muita pessoa praticamente dependente de ferramenta, e não é bem isso. A ferramenta só apoia, e tem que ter expertise, porque os celulares estão cada vez mais com criptografia, com menos vulneráveis, e a primeira coisa que o perito mobile tem que fazer é encontrar a vulnerabilidade do celular para poder quebrar essa barreira e começar a analisar. Então ele tem que ter expertise, a ciência, o conhecimento, né? Então foi muito importante essa colocação. Sim, isso com certeza depende da habilidade do perito, né? Se fosse simplesmente ligar no computador e o computador faz tudo, qualquer pessoa faria. Nem precisaria, né, de perito, mas não é o caso. A gente precisa, já nessa etapa inicial, muito bem lembrada que a cadeia de custódia aqui, porque a gente tem, hoje, já decisões anulando provas em que não foi respeitada a cadeia de custódia. Então, quando a gente faz uma operação maior do GAECO, por exemplo, os promotores vão juntos na operação e já orientando todos aqueles que atuam para respeitar da melhor forma possível. Ou seja, pegou o aparelho, diz aonde estava, pega a testemunha, coloca no lacre, anota o número do lacre, é tudo respeitando isso para evitar nulidades futuras, né? E muitas vezes, inclusive, a depender da situação, quando a gente vai numa empresa, por exemplo, fazer uma busca e apreensão, a gente pede até para o perito acompanhar a gente, né? Seria ideal, até porque ele pode encontrar um outro perito na própria empresa, né? Que está virando uma febre, aí você ter pentest, perito terceirizado, né? Uhum. Você tem que ter um bom documento, né? E tem situações que a gente vai numa empresa, tem vários computadores, a gente não vai levar aquilo tudo. O perito indo lá, ele mesmo já faz a extração ali na hora, ele sabe como fazer, ele sabe o que buscar ali. Então, nas situações mais complexas, quando a gente vai para locais que tem muitos equipamentos, tem uma situação geralmente ligada à fraude de licitação, crimes mais complexos, né? A gente pede para um perito acompanhar também a equipe. O Ministério Público tem na CSI alguns peritos, muito bons, inclusive, que fazem esse acompanhamento e conseguem orientar a gente também nessa extração de informações, né? E a verdade é que, hoje em dia, para a gente conseguir uma condenação mais firme, a gente precisa muito das informações que constam no banco de dados, tanto do celular quanto de computadores, né? Enfim. E, quer dizer, ultrapassar essa etapa, respeitar a cadeia de custódia, encaminhada ao perito, né? Ele vai gerar o lacre, documentar tudo, dizer que tirou o lacre, dizer o que fez ali naquele equipamento, tentar quebrar a senha. A gente tem tido sucesso em quebras de senha, bastante razoável, né? E até por isso, hoje, os criminosos mais, assim, de tráfico, né? Porque existe uma diferença dos criminosos de tráfico para os criminosos de colarinho branco, né? Mas os de tráfico, o perfil e a orientação deles, eles já sabem, o de tráfico, geralmente, ele está no crime o tempo todo. O colarinho branco, ele comete um crime achando que não é crime, ele acha, infelizmente, a gente tem essa visão equivocada da sociedade que desviar recurso público não é tão grave quanto cometer o tráfico, mas é gravíssimo também, né? É um crime gravíssimo. Crime contra ele mesmo, né? Sim, contra todos nós, né? E aí, geralmente, agora eles têm orientações, inclusive, de quebrar o telefone. Então, quando a gente entra na casa das pessoas, a primeira coisa que a gente faz é chegar não esperar ele levantar. Às vezes, você vai até a cama do sujeito para impedir de quebrar o celular. Porque ele pega e joga no chão, quebra e chuta, né? Porque ele sabe que a gente consegue quebrar a senha eventualmente. Então, quer dizer, ultrapassar essa etapa de pegar a cadeia de custódia, levou para o perito, ele consegue eventualmente quebrar a senha e faz a extração dos dados. Uma coisa muito importante também, e que eu acho que o bom perito consegue fazer isso, é já fazer, sabendo, a gente diz o que a gente quer daquele equipamento, ele já fazer uma triagem inicial. Né? Porque a gente é focada, ela tem que ser focada. Se você for olhar para tudo, você vai demorar 10 anos para fazer um caso, não dá. Com certeza. Então, o promotor que conhece o caso, ele geralmente apresenta os quesitos já para o perito, né? Exatamente. Pra orientar ele o que ele está dando. Geralmente faz um resumo do caso também, para ele ter uma noção do que é para ser procurado ali.
e a gente conta com essa separação feita dentro da perícia ainda, né? E é essencial para a gente, porque o grande problema que a gente tem hoje, na verdade, é essa questão do excesso de dados, né? Aquela questão do data lake, né? Você tem um universo de dados, mas você tem que saber filtrar esses dados, extrair as informações relevantes, senão não adianta nada, a gente se perde ali, né? Exatamente, outra colocação importante que o senhor fez, eu sempre falo e vou repetir sempre, é uma coisa que foi base na minha formação, na pós-graduação que eu fiz de Cyber Forensics, que é formar o perito como investigador, né? Se ele não for um investigador, ele não é perito, né? Não é, para você fazer um laudo, você tem que ter senso, aquele instinto de investigação para você elaborar o laudo. Você vai elaborar um laudo com base na evidência que você viu, né? Sim. Mas você não vai dar, esqueci agora, como é que fala? Senso de, como é que chama de você julgar, como é que é o nome daquilo? Eu vou tirar isso da edição, esqueci o nome. Não sei. Mas, enfim, na verdade é o seguinte, o perito, lógico, ele tem uma visão objetiva, né? Sim. Ele tem uma visão objetiva. Agora, dentro daquela visão objetiva, ele não vai chegar a conclusões, né? Falar, ó, aqui, logo ele incidiu, ele incorreu no artigo tal da lei tal. Juízo de valor, lembra? Ele não vai fazer juízo de valor, né? Mas com ele certeza, tem exatamente. que procurar o que ele quer com base no que foi dito. É claro que pode acontecer aquilo de encontrar uma coisa que ele não estava esperando, que tem a ver com crime, até não. Né? E vai da questão de bom senso dele, de avisar, não só uma coisa clara. Mas pode encontrar até mais coisas. Com certeza. Teve um caso, inclusive, interessante que a gente fez, que a gente tinha uma informação de um sujeito que participava de uma organização criminosa para fins de tráfico, né? E a gente fez uma busca e apreensão, conseguimos apreender o celular dele, e tinha lá informações de tráfico, mas o perito também, fazendo as buscas, encontrou muita coisa de pedofilia. Era uma coisa que a gente não estava procurando. É a primeira coisa que eu imaginei, sempre tem isso. Sim, e aí a gente fez a acusação também na pedofilia. São coisas que a gente não estava nem na esfera de previsibilidade nossa, mas a partir do momento que o perito conseguiu localizar e trouxe esse elemento de materialidade para a gente, facilitou, não, viabilizou essa imputação de denúncia também com relação à pedofilia, né? Então, a atuação do perito é essencial. Tem essa questão também que às vezes a pessoa destrói o celular não por causa daquele crime, por causa de outros, inclusive esse, que ele usa o mesmo. Ele vai usar dois para fazer isso. É uma coisa muito rápida, né? Enfim, traição, crime estupro de vulnerável, mas a gente vai falar de pedofilia, de crime de conteúdo, no caso foto. Ele tem estuprado alguém e filmado, é pedofilia do mesmo jeito. Mas esse está muito em evidência, a pessoa não quer entregar por causa disso. Alguns argumentam que falam, não vou dar senha. Eu falo, pô, mas se você está dizendo, fala, não tem nada a ver, não, mas não vai dar senha? Então, como é que eu vou saber que você não tem nada a ver? Ele fala, não vou dar senha porque tem foto da minha namorada nua aí. Tem foto da minha vida privada. Vai ver aí. Assim, isso fica tranquilo, porque essa parte a gente nem coloca no processo. A gente só vai colocar no processo questões que são sensíveis ao processo, né? Então, mas é o argumento dele. Só quando você abre ali, você vê que não tem foto só. Até tem, às vezes. Mas isso aí não é crime. Tráfico, exatamente. Né? Então, o perito, essa sensibilidade do perito também, na análise desses dados, é muito importante para a gente, porque sem isso, a gente fica, eu não consigo, e eu quando eu recebo geralmente o laudo, né, que já me dá as indicações de acordo com os quesitos que eu fiz, que são essenciais para eu poder chegar à minha conclusão, mas eu recebo também a íntegra, né, do que foi extraído do celular. Então, e aí o ideal é que seja aquela extração física, né, bit a bit, porque nessa extração física a gente consegue, inclusive, mensagens apagadas, né, porque quando você apaga a mensagem... de dados é importante. Se não for reescrito em cima nenhuma informação, a gente consegue recuperar essa informação. Então, eu até tenho acesso à íntegra, mas assim, eu geralmente olho a íntegra, mas com base no laudo sempre, porque o laudo é aquilo que me dá o balizamento para onde eu devo procurar, porque eu não vou conseguir, em toda operação, a gente prende 30 celulares, eu não vou conseguir analisar. Demanda, né? Os peritos fazem essa coisa, a gente tem que confiar nos peritos, e por isso que a gente precisa de uns peritos muito bem qualificados e que tem esse faro de investigação, como foi mencionado aqui, né? É uma questão importante para a gente. E hoje em dia, existe ainda, eu acho,
uma falta de aplicativos e falta de material para a gente conseguir tirar o melhor do que a gente tem de informações dos equipamentos celulares, né? E hoje até está tendo, né, o Inova MPRJ, que é um programa que o MP faz, né, tipo, é como se fosse um concurso em que empresas, startups se inscrevem ali para fazer programas para extração de material, coleta de dados, e muitas vezes nesses grupos você tem peritos que participam das startups porque eles sabem onde é que está a falha, o que precisa, né? E isso é uma coisa muito interessante que a gente está precisando e que a gente não tem, né? A gente tem dificuldade de extração de material. É interessante, porque o celular você praticamente tem 2 por 1 pessoa. Então, o crime envolvendo a materialidade informática de mão, né, de proximidade, que é o celular, ele aumentou absurdamente. Né? Às vezes nem é o próprio celular a materialidade do crime, mas envolve e ajuda em outros. Você lê o caso também, entender, né? A balizar, como o senhor falou. Então, precisa de muito perito, mas perito com expertise. Né? Ele foi focado, perito de alta plataforma, de baixa plataforma, de redes, né, de mobile. Ele tem que conhecer tudo. Sim, tem que conhecer tudo para poder chegar no objetivo final, com certeza. A gente teve uma sequência de operações que foi basicamente pautada em celular. Na verdade, a primeira, a gente fez uma prisão de um sujeito que era um traficante, e com ele foi apreendida uma lista, né? Uma lista do tráfico, né? De contabilidade do tráfico. A partir daí, a gente investigou essas pessoas e fizemos uma operação, foi a Operação Asepsia, o nome dela. E a gente prendeu, né, algumas pessoas que estavam envolvidas nessa rede de tráfico. A partir desse momento, a gente aprendeu os celulares, a gente mandou para a perícia celulares, começou a voltar com informações de contatos, né, junto, essa informação da perícia, junto com fontes de inteligência, fez com que a gente montasse um novo quadro, e a gente fez a Operação Asepsia 2, e aí prendemos 70 pessoas nessa operação. 35 pessoas na Asepsia 2. Sim. 70 foi o total das asepsias. Então, e aí a gente prendeu mais celular, e aí vai, a Asepsia 3. Hoje a gente está na Asepsia 4, a gente já fez a Asepsia 4. Então foram 70 pessoas presas na cidade de Talcara, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Então, assim, uma cidade pequena, a gente praticamente acabou com uma rede de tráfico lá com base em informações de perícia. E a gente está conseguindo a condenação deles todos, porque a gente não prendeu eles com um policial que falou que viu ele vendendo droga. Não foi. A gente prendeu eles com provas técnicas, né? Provas periciais, digitais, bem feitas. Inclusive, foi imputado. A gente encontrou pouca droga, porque eles não guardavam droga dentro das casas, eles guardam escondido, né? Eles enterram as drogas. E a gente encontrou pouca droga, mas eu consigo condenar eles no tráfico também, mesmo sem pegar droga, com base nas conversas de WhatsApp que foram extraídas pela perícia. Tudo isso a gente consegue ter materialidade suficiente até para condenar por tráfico de drogas, mesmo sem ter pego a droga em si. Né? Isso é um tratamento que os peritos fizeram, os peritos encontraram as informações que a gente precisava. Enfim, foi um trabalho bem feito, né? E basicamente feito pelos peritos, né? Porque a gente faz a operação de inteligência, mas a extração dos dados, essas informações essenciais, quem consegue para a gente são os peritos, né? Então, e aí eu digo, a importância altíssima dos celulares e de conhecer como se acessa os celulares, conhecer onde se extraem informações nos celulares, né? Métodos aceitáveis em juízo, né? E recursos seguros, né, para a integridade da prova. Sim, claro. E a gente tem uma troca boa também com os peritos no Ministério Público, né? Os peritos do Ministério Público, porque a gente também tem que dar o feedback, né? Então, assim... Sim, interessante, é muito importante. Principalmente quando houve a criação da cadeia de custódia, né, que é recente, né, quando teve essa questão, a gente errou muito no começo, né? Tanto os peritos até que eles conhecem essa parte da lei, né? Faz parte da formação do perito. Então, assim, eles até conheciam aquilo, mas na prática a gente foi vendo algumas anulações aqui. É difícil.
ajeitando, né? Tudo no começo é um pouco mais difícil. Na informática é difícil, porque a informação é muito volátil. Por exemplo, o celular é um objeto que você pega. Agora, se você faz em rede, se você faz num ambiente que você, por exemplo, em nuvem, numa situação que você depende de uma jurisdição, ou não dá para você fazer remoto, é muito difícil. Você pode perder essa informação e recuperar a custa, né, tanto para o Estado como uma outra parte que esteja requerendo, né, a questão. E o celular é mais fácil nesse sentido, de você pegar o objeto que tem informação, né, lógica, e depois analisar. Nesse ponto, o celular é interessante, né? O problema é a fácil destruição dele, como o senhor falou, já é uma outra vivência que o senhor está tendo, né, num tipo de natureza de crime, né? E alguns telefones dizem até que, eu já ouvi dizer, eu não cheguei a ter essa situação, aparelhos quebrados que foram recuperados, conseguiram chegar na memória direto, né, com acesso físico ali à memória para fazer a extração das informações, mas parece que é mais difícil, né? Existe até com infravermelho, né, existem recuperações, mas são bem avançadas, né, bem avançadas, né? Deixa eu me perdi aqui, eu ia fazer uma pergunta muito importante. O senhor falou relativo a fontes de inteligência, o senhor falou de Might e OSINT, para complementar o celular, seria isso? Sim, é o OSINT. A gente faz muito, a gente tem... hoje existe uma discussão muito grande, né, se a inteligência ela pode ser utilizada na investigação. Isso é uma investigação jurídica muito importante, né? Alguns entendem que a informação de inteligência ela não poderia ser levada para investigação porque ela não seria uma fonte de prova propriamente dita, né? Ela seria uma questão de a inteligência alimentaria o gestor, né, para uma tomada de decisão, mas não poderia ser utilizada a informação dada como prova. Um exemplo disso, eu tenho muitas informações em tal cara que é a sede onde eu fico, né? Eu tenho muitas informações, eu tenho policiais de confiança ali, e eu tenho muitas informações que os policiais me passam. São informações de inteligência, né? E eles pegam informações com outras pessoas, com moradores, com até pessoas que participam de organizações criminosas e delatam eventualmente, porque ficam com medo e acabam delatando alguma coisa. E eu tenho essas informações, mas eu não sei a fonte exata das informações, né? E no processo criminal, se eu falo que alguém disse isso, eu tenho que dizer o nome da pessoa, porque ela vai ter que repetir em juízo isso. Só que... Não vale, né? Senão não vale. A prova produzida só no inquérito não vale. E se no inquérito tem, moradores disseram, essa prova eu não posso trazer para o processo. Então, tem algumas realmente que são informações de inteligência que eu não vou conseguir trazer para o processo, mas eu posso usar as informações para, eventualmente, saber quem são as pessoas envolvidas, e aí quando eu pego um celular e vem o relatório, eu vejo nos contatos que essas pessoas que eu sei que são envolvidas, mas eu não posso afirmar, elas estão nos contatos ali, e aí eu peço para o perito aprofundar eventuais mensagens trocadas com aquelas pessoas. Por quê? Não precisa explicar por quê. Eu falo, eu quero que você... Aí, eventualmente, nessa análise pericial, ele consegue encontrar uma mensagem de troca de informações com relação a ilícitos, que aí sim é uma prova técnica que eu posso levar para o processo para imputar algum crime àquela terceira pessoa. Então, assim, essas fontes de inteligência, quando são, né, não identificadas, é lógico, a gente tem outras fontes, que são as fontes abertas, né, Facebook, essas eu posso usar. Eu entro no Facebook e tiro informações, não tem problema nenhum, porque está lá disponível, né? Eu tenho fontes, inclusive fontes abertas, que são de acesso restrito, que a gente tem senhas para entrar, né, informações do portal da segurança, a gente tem informações de vínculos entre pessoas, tudo isso eu posso usar, são informações de inteligência, mas algumas eu não posso. Havia uma discussão, inclusive, com relação a RIF, né, que é o Relatório de Inteligência Financeira, que o COAF faz. Foi até um caso notório, né, que é do filho do presidente, que o Ministério Público está investigando, só que essa parte é notória porque está em todos os jornais, e que foi questionado, inclusive, se o RIF, que é um relatório de inteligência financeira, que não passa pelo judiciário, se ele podia ser utilizado como início de prova para fins de quebra de sigilo bancário, né? O STF, no primeiro momento, o Toffoli, suspendeu todos os RIFs do Brasil, então todo mundo que trabalhava com RIF, a gente, inclusive, no GAECO, qualquer processo que tinha RIF, a gente ficou 6 meses sem poder mexer naquele processo, enquanto não decidia. E aí depois
quando foi para voto, para decisão, a turma do STF que analisou a questão, por unanimidade, inclusive com o voto do Toffoli, que tinha pedido para suspender, ela entendeu no sentido de que o RIF pode ser levado, sim, para o processo como um início de prova para produzir mais provas. Então, assim, o que eu digo é, essa questão da inteligência, ela ainda é discutida, muito discutida. Hoje o RIF não é mais discutido porque o STF já decidiu. Agora, outras questões de inteligência ainda podem ser discutidas. Mas eu não tenho dúvida de que as informações de inteligência que a gente obtém, quaisquer que sejam, elas podem, sim, embasar, pelo menos, a decisão do promotor de justiça ao analisar um celular para indicar onde que ele quer que seja o perito faça uma busca um pouco mais completa, né? Analise melhor aqueles dados com base em informações de inteligência que a gente tem, né? Que aí não precisam nem ser inseridas no processo. A gente vai achar pelo celular, mas vai estar oficializado com os quesitos que a gente fez, indicando que a gente pediu para o perito buscar essa ou aquela prova, né? Entendi. Então, são situações delicadas que existem ainda, né? A gente está falando de provas e apoio de provas, né? Eu queria saber, no sentido que você falou de inteligência, né? Chega muita prova, ou da parte acusatória, né, do réu, né? E no tocante à polícia, por exemplo, ela está fazendo um trabalho de inteligência no local X, né? Existe materialidade obtida com o celular, por exemplo, ele está pesquisando, está investigando um crime de natureza X. Né? Então ele está passando no local, ou de repente ele está investigando, ele consegue fazer essa captação via celular. Captação de ambiente, por exemplo, que é uma coisa totalmente ilícita. Tá? Sim. Essa materialidade, né, sem autorização judicial, essa materialidade é considerada? Sim, eu entendo que já aconteceu isso também comigo. Já aconteceu do policial entrar com mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito e aí ele começa a conversar com a pessoa e ele está gravando, e a pessoa está vendo que ele está gravando, tá? Não é uma gravação clandestina. Sim. Ele está gravando ali e a pessoa começa a falar tudo. É muito comum, né, quando acontece, no calor do evento, as pessoas falam mais. Né? Depois elas são orientadas, depois elas, né, acabam pensando um pouco melhor e tentam não falar. Mas no calor acontece. Muitas vezes essa prova do calor, são provas importantíssimas para a gente. Só que, é lógico, eu não estou falando que tem que ser feita gravação clandestina. Não, gravação, ele vê ali. Inclusive, tem situações que ele fala, o senhor está sendo gravado, e aí fala, e a pessoa naquele calor, acordou às 6 horas da manhã, está meio nervoso, não sabe, acaba falando, essa droga não é minha não, essa droga é de não sei quem. Aconteceu isso recentemente, inclusive, numa operação, que falou, essa droga eu estou guardando para X, para tal pessoa, não é minha. E aí a gente... Imaginou que estava sendo gravado, no mínimo, né, porque eu não ia falar isso. Gravado. E ele estava falando, e ele estava sendo gravado, e ele até fala, inclusive, para o policial o seguinte, ele fala, era um policial civil, que estava cumprindo a busca e apreensão, ele fala para o policial o seguinte, eu só vou pedir uma coisa, não fala que fui eu que disse não, porque senão vai ficar ruim para mim. Só que assim, e o policial falou, o senhor está sendo gravado, falou tudo direitinho. E aí, o que a gente fez com essa informação que o policial me passou? No mesmo dia eu pedi busca e apreensão na casa desse outro sujeito. E aí a gente foi na casa desse outro sujeito, pegamos o celular dele e foi confirmado tudo. Realmente, tinha conversas dele pedindo para esse rapaz guardar a droga. Tinha gente querendo comprar droga com ele, e ele falava, não, você vai para a casa de tal pessoa que a minha droga está guardada lá. Então, assim, a gente usou uma prova gravada na hora ali pelo policial, levamos ao processo judicial isso para ter o mínimo de indícios de que haveria necessidade de busca e apreensão, e aí o juiz deferiu, a gente foi lá na casa do sujeito e conseguimos ter prova suficiente para acusar o sujeito de tráfico também, entendeu? Eu falei isso porque a gente tem a área policial fazendo um trabalho dela de inteligência, de captação, de resgate de informação, né? No uso do celular para trabalhar também pode acontecer, né? Então eu falei também com pessoas que às vezes acontece crime dentro de casa, que é muito comum, ela pode ficar vendo esse vídeo na dúvida, por exemplo, se eu fizer uma captação para esse fim, ela vale? Sim, em princípio sim, violência doméstica, por exemplo, né? Abuso, por exemplo, tem coisa que se você olhar e for periciar um vídeo que não foi editado, é uma coisa muito óbvia. Uma pessoa sendo abusada, espancada, não tem o que dizer, né? Então, assim, está deixando claro que a perícia consegue entender se aquele vídeo ou imagem, né,
foi montado, não se iluda de pegar um cara expert em informática que dá para saber, né? Para poder explicar para quem está vendo. E aí é o que eu digo, hoje em dia, cada vez mais, a gente está se apoiando e deve se apoiar mesmo nas provas técnicas, né? Sim. E aí a gente depende do perito, porque até bem pouco tempo atrás, eu digo 10 anos atrás, as provas eram só testemunhais, né? Então são provas fracas, né? Você via dois policiais falando que aconteceu um crime, a gente presumia que aconteceu esse crime, mas hoje eu não estou colocando em dúvida se os policiais são honestos ou não são. Mas eu acho que como hoje a gente tem a possibilidade de criar provas técnicas, a gente tem que se fundamentar nessas provas técnicas para garantir uma condenação ou uma absolvição também. Teve situações em que eu pedi absolvição com base na prova técnica produzida. É o contrário, eu não sou obrigado a acusar. Né? Teve até foi de estupro. Uma situação de estupro que um rapaz estava sendo acusado por uma menina, prova testemunhal, e aí eu fiquei na dúvida porque não batia a história. E aí o que eu fiz? Eu pedi para o juiz a busca e apreensão do celular desse rapaz. E aí eu fui na casa dele, peguei o celular, ele não queria me dar a senha. E aí era porque ele disse que tinha foto da namorada. Eu falei, amigo, olha só, eu estou fazendo isso porque eu estou na dúvida se você cometeu ou não cometeu esse crime. Se você acha que seu celular vai te ajudar, você me dá a senha. E ele me deu a senha. E aí a gente fez a perícia do telefone, e no telefone tudo indicava que nunca teve essa relação. A gente, inclusive, uma coisa legal da perícia, a gente consegue ver, né, tinha ligado a geolocalização dele. Então, ele não estava no local que ela falou que ele estava no dia dos fatos. Ele estava em outro local. A gente consegue ver isso, né? Essas informações estão nos celulares, né? E o bom perito consegue extrair essas informações, é lógico, se estava habilitado para isso o celular, para achar a localização dele. Então, deu para ver naquele dia, ele não estava no local, então já é um indício estranho. Depois, as conversas que tinham no WhatsApp, era ele não sabendo o que estava acontecendo, ele falava com todo mundo, não sabia. Tudo indicava que era uma mentira dessa menina, né? Então, com base nessas informações, eu pedi o arquivamento do inquérito, né? Foi bom para o réu. Então, nem sempre também, eu não estou falando que o celular é sempre, no celular é um objeto de prova tanto para a acusação quanto para a defesa, né? Exatamente. É um guia, né? Virou um guia, né? Só está falando muito da análise sobre uma prova, não que ela seja definitiva, né? Sim, sim. E a gente aqui, no Ministério Público, nós temos independência funcional exatamente para isso, né? A gente não quer condenar, a gente quer fazer justiça. Então, se a pessoa não está envolvida no crime, eu não tenho problema nenhum em arquivar aquilo. E isso é muito fácil, às vezes, ver com provas técnicas, exatamente. Né? Porque a gente, infelizmente, ouvindo somente o réu, a gente não pode confiar no que ele fala. Né? Até porque no direito brasileiro não existe o crime de perjúrio. Então, o réu pode mentir. Né? Ele não é punido por mentir. Então, você tira a credibilidade do depoimento dele, né? Do interrogatório do réu. Mas, se ele tem provas técnicas mostrando, trazendo dúvidas, até às vezes não fica evidente, mas tem dúvidas de que ele cometeu aquele crime, eu tenho que pedir a absolvição, porque se eu estou na dúvida, eu não posso pedir a condenação. Né? Então, a prova técnica ela tá em voga hoje, e eu acho que a tendência é cada vez mais exigir peritos mais treinados, com mais qualificação, porque a tecnologia vai se desenvolvendo, né? Qualificação e experiência também. Eu vou, para encerrar esse bloco, eu já ia tocar nesse assunto, né? A gente tem o celular e tem muito uma questão de proximidade, né? Quase que virou um corpo na pessoa, né? A pessoa dorme com ele em cima, ali tem despertador, se duvidar, tem a câmera da sua casa, tem tudo da sua vida está no celular. É uma extensão do seu corpo, realmente. Exatamente. Então, está muito próximo do que você vive. Às vezes você, sei lá, faz um comentário, alguma coisa que nem aquilo, nem se consolida, mas você soltou. Seja em rede, seja no áudio, seja com um amigo, né? Porque ele está quase que em você, né? Então, eu entrevistei esse dia, eu vou mandar um abraço para ele aqui, o Thiago Luigi, que ele é especialista em narrativa da mentira, linguagem corporal e da escrita também, né? O senhor falou em parte disso agora, que o senhor leu e interpretou. Então, tem peritos também que complementam a perícia mobile e a perícia forense, que é de linguística, neurolinguística e da narrativa da mentira,
né? Então, já aconteceu o senhor ter que contratar ou trazer uma pessoa especialista, porque... Eu não tive oportunidade para fazer isso ainda não, né? Mas eu acho que é interessante, é. É porque você tira a prova e você vai analisar. Então, você tem que ter, é o que eu falo, o perito ele tem que conhecer um pouco de cada. E a perícia, ela está cada vez, na minha opinião, multidisciplinar. Né? Você tem um caso, então você entrega, pede apoio para um cara de linguística, outro de rede, né? Então ela já não fica uma coisa tão acessível, ela tende a ser uma coisa mais custosa, né? Uma coisa mais cara. Né? É um outro problema também. Né? E rede social, por exemplo, não é difícil. Rede social, você tem a quebra de privacidade e vai extrair tudo, não é difícil. Né? Porque quem vai dar é o provedor, Facebook, Instagram, Google, então é muito fácil pegar. O problema é entender aquilo tudo. E analisar. Eu lendo um texto é uma coisa, um cara especializado em linguística, em narrativa de mentira, interrogatório é outra. Então ele vai pegar, já teve casos que a pessoa teve que entrevistar, não, eu quero entrevistar essa pessoa, pegar o celular e olhar o que ele escreveu. Para não ter junto com ele, né? Entendi. Erro. Então é uma outra situação de pegar uma pessoa especializada também em linguística, em interrogatório, e para fazer essa análise junto na extração. E como que você vê essa minha visão? É interessante. Eu nunca pensei nisso, realmente. Eu nunca cheguei numa situação que eu levantasse essa possibilidade. Mas é uma questão... Tem coisa que é óbvia, né? Tem coisa que é muito óbvia. Não, sim. Eu matei tal pessoa. Pô, eu matei, né? Mas crimes mais complexos, crimes financeiros, especialmente, né? Você tem situações em que você pode ter uma troca de mensagens que induz a gente a uma situação de crime que às vezes não é crime, às vezes é outra situação que ele está apresentando. Falar em código. A gente tem que conhecer exatamente os termos que são utilizados, né? Enfim, e isso dependendo da situação, pode ser interessante você fazer isso com uma pessoa especialista nessa área, né? E que atue junto com o réu ali na fase de investigação. É lógico que na fase de processo criminal, eu acho que não caberia isso. Mas na fase de investigação, sim. Na fase pré-processual, você poderia muito bem... É lógico que o réu tem que concordar com isso, né? O réu não precisa fazer nada, não é obrigado a fazer nada que ele não concorde. Ele não precisa produzir provas contra si mesmo. Então, se ele não quiser participar, a gente não vai conseguir forçá-lo. Agora, se ele tiver interesse em esclarecer algumas coisas, essa via seria bem adequada, sem dúvida alguma. Aí no caso seria com a presença dele, né? Mas tem a questão também de analisar o que ele deixou, o rastro, a digital de escrita, né? Sim. E aí ele pega rede social, a rede social, ele vai entender se aquilo, olha, a escrita dele é assim, então provavelmente essa assim também, então ele vai analisar para entender se aquela prova material do celular é dele e, por fim, pode querer entrevistar. Isso eu já ouvi de entrevistas, é uma coisa interessante para se colocar. É algo interessante. E eu vejo o quão importante é o perito hoje, especialmente na área criminal, para a gente poder avançar nas investigações com provas técnicas, né? O bom perito, ele ajuda muito no avanço das investigações, não tem dúvida alguma. E é interessante o que o senhor falou também, de a área judiciária, ela precisa também entender, né, até quando ela recebe, né, porque é muito difícil receber uma coisa técnica e entender se aquilo tem sentido ou não, né? A gente vê, às vezes, a gente escuta de perito, né, que o relatório não foi aceito, e fala, como? É porque é muito novo essa tecnologia, muito nova. A área judiciária anda um pouco mais devagar nesse sentido. A tecnologia é boa, né? Então é interessante que a área judiciária aprenda nesse sentido tecnologias novas, perícias novas, métodos novos. Até porque a gente tem que, o promotor também, quando ele recebe essa informação, é lógico que o perito geralmente coloca numa forma palatável para o promotor, né? Claro. Mas a gente tem que pegar aquilo e ainda transformar ainda mais amigavelmente para aquilo, para o juiz entender. Então, a gente tem que entender alguma coisa para poder passar para o juiz, né? E esclarecer. Eu já tive situações que o juiz, na audiência mesmo, eu falo uma situação, mas o que é isso? Você tem que explicar.
o que é hash? O que É é... muito Não, você tem que novo. saber um pouco disso. É Para muito poder... novo para ele, né? E o juiz trabalha com prova, com argumento, e às vezes até indefere, chama na Uhum. audiência o perito para poder entender. E ele não Sim. está errado, né? Ele está ali para julgar, ele Uhum. precisa entender se o que ele vai fazer está justo, né? Sim, com certeza. Então, hoje, a gente também tem que conhecer um pouco, né, de como funciona uma perícia, o que você pode extrair de um equipamento móvel, de um equipamento de um computador, né, até onde a gente pode chegar, como é que é feita essa cópia. Então, o básico a gente tem que saber, senão a gente também fica perdido. Mas é lógico que a gente, contando com uns peritos bem qualificados e bem experientes, né, a gente consegue, com a informação que eles trazem, a gente já consegue ter o primeiro filtro para depois filtrar novamente para passar para o juízo, né? Exatamente. E encerrando aqui, a perícia informática, né? No sentido de dados informáticos de rede, não falo de audiovisual, não falo de coisa como o celular que você pode pegar e guardar, né, por um tempo, que senão também Uhum. já era. Ela é muito Uhum. rápida, ela é muito volátil, né? Sim. Então, também a pessoa precisa entender dessa volatilidade de dados, né? De repente você tem um laudo fechado e não é bem aquilo, né? Mas Uhum. você que está recebendo, está tudo bem. É porque a pessoa que recebe Uhum. é obrigada a saber de tudo, é para isso que tem o perito, né? Exatamente, né? Mas E a a gente vê base, os mais tipos de crime, mais tipos diferentes de crime. A gente atua não exatamente, só na parte criminal, em outras áreas também. Então, você não tem como saber tudo, né? Então, a gente não confia tem muito no como, perito. é isso que tem, né? Mas a base tecnológica, base informática, computacional e lógica, é essa que é a área, não só a judiciária, mas qualquer pessoa que peça para um perito tem que entender. Porque ele vai Uhum. olhar o laudo e falar, não tem sentido isso aqui. Uhum. Com Como é que um certeza. celular que alguém colocou fogo, caiu na água, ou ele achou isso aqui não existe. Sim, sim. Alguma coisa você tem que saber como funciona para poder ter pelo menos a interpretação mínima, básica Exatamente. necessária, né? Conhecimento é Com tudo. certeza. Uhum. Marcos, eu agradeço, tá? Estou encerrando isso aqui. Já fica convidado para a segunda, terceira temporada, para colaboração, Uhum. né? Parabenizo Tá. aí o Eu que GAEC, agradeço o convite aí. parabenizo o GAEC do Rio de Janeiro. Né? Sei que está bem amparado pelo seu conhecimento. E a gente encerra por aqui. Tá ótimo.